Bem, boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres, né, que estão aí caminhando, trabalhando para crescer, para progredir, para ajudar suas famílias, para também se tornar, nessa encarnação, bem mais útil e vitoriosas. Então, eu deixo aqui o meu parabéns a todas nós, mulheres, que nesta encarnação estamos como mulheres, né? E nessa noite das quartas-feiras, às 19h50, nós estudamos essa obra. Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? O primeiro livro psicografado do Chico pelo orientador Emmanuel. E hoje nós vamos iniciar o estudo do livro, do capítulo 12, A Paz do Último Dia. Capítulo 12. Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer a nossa prece, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a espiritualidade amiga, que tanto tem nos auxiliado na nossa caminhada, rogar aos amigos espirituais que nos fortaleçam, para que nós possamos continuar cumprindo com as nossas obrigações, atendendo ao chamado de Jesus e buscando a cada dia se melhorar cada vez mais. Assim, Senhor, envolvidos por essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós, sobre nossos lares, sempre agradecendo a tua misericórdia, Senhor, te pedimos agora que nos abençoe, que nos permita iniciarmos os nossos estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, gente, vamos lá iniciar o nosso estudo do capítulo 12, A Paz do Último Dia. E aqui diz assim: já pensastes na paz do último dia na Terra? Pergunta interessante que Emmanuel faz, né? Na alma prestes a regressar à sua eterna pátria, um mundo de sensações desconhecidas. Nesses olhos dublados de pranto, num corpo lavado pelo copioso suor da agonia, gangrenado e semi-apodrecido, onde os órgãos rebeldes em conflito são centro das mais violentas e rudes dores, existe todo um amontoado de mistérios indecifráveis para aqueles que ficam. Então, ele vai falando aqui, né, dessa situação daqueles que estão desencarnando, né, e, pelo que ele diz, desencarnando numa situação dolorida. E ele diz assim: nesses rápidos minutos, um turbilhão de pensamentos repressa-se nesse cérebro esgotado pelos sofrimentos. O espírito, no limiar do túmulo, sente angústia e receio. E nos estertores de sua impotência, vê numa continuidade assombrosa de imagens movimentadas toda a inutilidade das ilusões da vida material. Então, o que ele está citando aqui é a agonia do espírito que não aproveitou bem a sua encarnação. Aquele que não aproveitou bem, que tem alguma noção de alguma coisa, ele começa a perceber que algo está, que a situação não está boa, né? É tipo assim, a consciência desse espírito, né, começa já a mostrar as suas questões, já começa a mostrar que ele não está bem. Então, ele já começa a sentir ali vamos dizer assim, né? Lembra de quando estudamos as parábolas? Os anjos, né? Que são as leis divinas da nossa consciência,
já dando aqueles alertas de que a situação não está bem. Tanto que ele diz aqui, né? O espírito do limiar do túmulo sente angústia e receio. Ora, aquele que está bem, aquele que tem certeza que cumpriu com as suas obrigações, ele não terá angústia nem receio, porque a sua consciência está tranquila. E ele diz, e nos estertores de sua impotência, vê uma continuidade assombrosa de imagens movimentadas, toda a inutilidade das ilusões da vida material. Então, naquele momento, ele tem plena consciência de que a vida dele foi um desperdício. E por isso que ele começa a sofrer, porque ele sabe que ele não aproveitou bem aqueles momentos, entendeu? Ele sabe que ele não aproveitou bem esses momentos, e aí ele começa aquela situação de agonia, né? Todas as suas vaidades e enganos tombam furiosamente, como se um ciclone impiedoso os arrancasse do seu íntimo, e os que somente para esses enganos viveram sentem-se sentem-se na profundeza de suas consciências como se atravessassem um deserto árido e extenso. Nós estamos no capítulo 12, Alberto, aqui no terceiro parágrafo. Então, ele vai dizer que todas as suas vaidades e enganos tombam furiosamente. Aí eu lembro daquela passagem, né, que para mim assim, eu achei muito interessante, quando contam, né, os companheiros, os historiadores, que está lá nos registros históricos, que quando a rainha Elizabeth I estava morrendo, e ela foi, podemos dizer assim, o monarca mais poderoso daquela época. Na época em que ela viveu, ela, se não foi a mais poderosa, foi uma das mais poderosas, a rainha Elizabeth I. Realmente o império naval, principalmente o império naval que ela tinha, né? A marinha inglesa, naquela época, era a marinha mais poderosa, e foi assim que ela fez as grandes conquistas dela, riquíssima também, porque ela tinha os piratas ingleses trabalhando para ela, né? Então, eram militares ingleses, capitães ingleses, alguns deles se tornaram piratas, iam para o oceano, combatiam principalmente os franceses, os espanhóis, né? Invadiam regiões, espoliavam tudo e traziam para ela muito ouro, muitas pedras preciosas. Então, ela deu proteção a muitos piratas. E, na realidade, eram ingleses que iam para o mar para piratear com a proteção da rainha Elizabeth. É. Tem um que acho que é o Capitão Drake, que foi assim o xodó dela. Ele trazia pérolas escolares, e ela, quando ele chegava, ela se trancava com ele na sala, numa das salas do palácio, para ver os presentes que ele trazia para ela. Vinha numa caixa separada, cada coisa maravilhosa, né? E no momento que ela está morrendo, ela já morre bem idosa, porque o reinado dela foi bem longo. Aí dizem os historiadores que ela gritava, né, dentro, na cama, como é que eu, a mulher mais poderosa do mundo, não consigo comprar mais 5 minutos de vida? Então, disse que ela falava isso. Como é que ela, a mulher poderosa, mais poderosa do mundo, não conseguia comprar o direito de ter mais 5 minutos de vida? Então, né, imagina esse espírito. Então, o que ele diz aqui, né?
todas as suas vaidades e enganos tombam furiosamente, como se um ciclone impiedoso os arrancasse do seu íntimo. E os que somente para esses enganos viveram, sentem-se na profundeza de suas consciências como se atravessassem um deserto árido e extenso. Todos os erros do passado gritam nos seus corações. Todos os deslizes se lhes apresentam. E nessa quietude aparente de uns lábios que se cerram no doloroso rito da morte, existem brados de blasfêmias e desesperação que não escutais em vosso próprio benefício, né? Então, eles, às vezes, gritam, como dizem que a Rainha Elizabeth gritava, impropérios, né? No caso, contra Deus, que não lhe concedia mais um tempo, e, ao mesmo tempo, como ele diz aqui, né? Nessa quietude aparente de uns lábios que se cerram no doloroso rito da morte, existem brados de blasfêmias e desesperação que não escutais. Aí, no caso, é a mente, né? O espírito ali revoltado, ele não pode mais articular, porque ele está morrendo. As palavras não saem mais, mas ele continua pensando. E aí ele faz o seu protesto mental, né? E como ele diz aqui, que nós não, quem está com ele ali à volta não consegue escutar, mas ele ainda está protestando. Para esses espíritos, não existe a paz do último dia. Que o nosso título do nosso texto é A Paz do Último Dia. Para esses não tem aquela morte em paz, né? Amargurados e desditosos lançam ao passado o olhar e reflexionam. Ah, se eu pudesse voltar aos tempos idos. É o que a maioria, muitas vezes, de nós falamos, né? Até quando a gente ainda está encarnado, né? Ah, se eu pudesse voltar uns 20 anos atrás, quanta coisa eu faria diferente. Às vezes a gente não fala isso. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Só que nós não podemos voltar. Eu não sei se vocês conhecem esse livro. É do Walter Barcelos. Ele é lá de Uberaba. Muito bom. Justiça e Felicidade. Esse livro faz um estudo do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Ele estuda o livro Céu e Inferno, né? Quem é Walter Barcelos, o nome do autor. Eu conheci o Walter Barcelos, eu o convidei para fazer um encontro de mediunidade no CEOI, já tem muitos anos. E ele é maravilhoso. Eu não sei se ele está... É da Didier. Eu não sei se ele ainda está encarnado. Mas esse livro aqui é um estudo do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Ele é um profundo conhecedor da doutrina. Tem livros maravilhosos. E eu trouxe aqui... Ele é o autor daquele livro... Justiça e... Felicidade. Ele é autor daquele livro Mediunidade e Discernimento, Minha Mente, Meu Mundo, entendeu? Isso. Ele tem livros ótimos. Tem um também, Sexo, sobre homossexualismo. Ele tem muitos livros, são maravilhosos. E aqui, na parte A, que ele divide o livro dele em parte A, parte B, parte C, na parte A, capítulo 3, parte A, capítulo 3, ele vai falar sobre cada imperfeição da alma, cada imperfeição da alma. Esse texto, ele está em acordo com o livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 7, item número 3, que ele está fazendo um estudo do livro Céu e Inferno. Então, ele diz assim, as imperfeições da alma são fruto do próprio relaxamento da criatura humana. É uma verdade, né? Para consigo mesma,
Pois, na existência corpórea, muitos se preocupam em demasia com os bens terrenos, a beleza física, o brilho da inteligência e a ineficiência do ritualismo religioso, abandonando por completo o aprimoramento da personalidade eterna. Fora das leis de Deus, ninguém melhora e se aperfeiçoa. As imperfeições morais são a construção defeituosa e deformada, edificada pelo próprio espírito, na esteira das reencarnações sucessivas. Olha só que frase. As imperfeições morais são a construção defeituosa e deformada, edificada pelo próprio espírito, na esteira das reencarnações sucessivas. Cada espírito é obrigado a carregar sua construção mal feita e monstruosa. É forte isso, né? Cada espírito é obrigado a carregar sua construção mal feita e monstruosa. Eu achei essa frase assim muito forte. E aí ele diz aqui, que tantos sofrimentos inevitáveis traz pelo futuro afora, até que um dia resolva, com decisão, transformar esse estranho e obscuro material psíquico que o infelicita. Então, um dia a gente decide mudar, né? Elas sempre causarão, de forma automática e sintomática, os estados infelizes de tristeza e angústia, tédio e solidão, remorso e punição, revelando as enfermidades graves da alma. Jesus esclareceu-nos qual será o destino das imperfeições morais da alma, quando assim disse: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Está lá em Mateus, capítulo 3, versículo 10. Então, esse é o destino futuro das imperfeições morais da alma. Tá? Jesus deixa bem claro aqui, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Esse é o futuro das imperfeições morais da alma, né? Aí ele, para encerrar, ele diz assim: as imperfeições não podem fazer parte do patrimônio eterno da alma, dentro dos estatutos universais das leis evolutivas. Por isso que ela precisa ser cortada, né? Por isso que Jesus falou: é preciso cortar. Por quê? Porque elas não vão poder fazer parte do patrimônio eterno da alma. Entendeu? Elas não vão poder fazer parte. Então, você vai ter o quê? Que cortar essas imperfeições. Aí, às vezes, o pessoal diz, tem que cortar na carne, não fala assim? Quando o pessoal diz, não importa que doa, é preciso cortar na carne. Cortar na carne dói. Aí a gente começa a ver de onde vem esse ditado, cortar na carne. Porque justamente você reencarna para evoluir, não é isso? E a gente reencarna cheio de imperfeições. É na carne e você vai fazer o quê? E você vai retirar as imperfeições. A cada reencarnação, você elimina algumas imperfeições. Então, você corta na carne. Esse ditado fica bem explicado agora. E quando você corta na carne, dói. Que dor é essa? É a dor do sofrimento. Porque é através do sofrimento que você vai se purificando, não é? Através do trabalho, da renúncia, que você vai se purificando. Então, quando a gente fala, o pessoal diz assim, é preciso cortar na carne,
é extirpar o mal. Por isso Jesus falou, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Esse é o destino, o futuro das imperfeições morais da alma. Então, nós precisamos cortar na carne. É aqui na Terra, né? Ou em qualquer outro mundo que você vai reencarnar, sei lá. O processo evolutivo está daí. E ele diz assim, ó, pelas leis de progresso incessante, então, pelas leis de progresso incessante, dentro do tempo, porque a gente sabe que não vai ser agora, de uma hora para outra, né? É preciso que haja um tempo para isso acontecer. Toda imperfeição deverá ser extirpada pelo próprio Espírito, através de seu trabalho de renovação e aperfeiçoamento, rumo à perfeição que nos caberá alcançar na direção ascensional para Deus. Então, pela lei do progresso, dentro do tempo que se faz necessário, todas as imperfeições, todas as nossas imperfeições serão extirpadas. E não vai ser o outro que vai fazer isso para a gente. Não vai ser Jesus, não vai ser Deus que vai fazer isso para a gente. Somos nós mesmos, através do trabalho de renovação e aperfeiçoamento, uma perfeição que nos caberá alcançar em direção ascensional para Deus. Então, eu achei esse texto do Walter Barcelos muito, muito, muito bom, muito em acordo com o que Emmanuel disse aqui. Vamos voltar agora no nosso livro de Emmanuel. Item 12.1. Os que se dedicam às coisas espirituais. Nunca nos cansaremos de repetir que a existência no orbe terreno constitui para as almas mais ou menos evolvidas, aquelas, né, que estão um pouquinho mais evoluídas, um estágio de aprendizado ou de degredo. Então, quando nós reencarnamos aqui, a gente vem para aprender, para a gente melhorar, para a gente crescer, evoluir, mas, ao mesmo tempo, é como um degredo também, né? É como um degredo também. Porque, para nós, seria interessante ficar no plano espiritual o tempo todo. Mas a gente tem que vir. Então, é igual, eu me lembro agora, me veio à cabeça agora essa lembrança dos inconfidentes, que viviam nas Minas Gerais, como era chamada, né? E depois daquela revolta, foram degredados para a África, onde lá ficaram e acabaram morrendo. Imagina sair, né, de Minas Gerais, que era chamado, não era chamado Ouro Preto, não, era, esqueci o nome, tinha um outro nome, a cidade, depois eu me lembro. Então, eles saíram, né, e foram degredados para a África. Já pensou? Que coisa terrível. Eles saírem de uma grande cidade onde eles viviam, em Minas Gerais, a maioria deles eram de família abastada. Talvez o mais pobre fosse o Tiradentes mesmo, mas os outros eram fazendeiros, filósofos, professores, né? E um deles se suicidou, e eu acho que foi Tomás Antônio Gonzaga ou Cláudio Manuel da Costa. Um dos dois se suicidou. E os outros foram degradados para a África, né? Não foram, morreram lá abandonados. Então, olha que coisa terrível, né? O degredo. Então, quando nós encarnamos e temos que estar aqui como se fosse um degredo. Os exilados de capela, para eles foi um degredo, né?
Para eles foi um degredo, porque eles vinham de um mundo já bastante avançado e chegaram aqui e encontraram a Terra, não existia ainda nada, né, que eles pudessem colocar o olho e dizer assim, aqui uma cidade, não tinha nada disso. Então foi realmente muito difícil. Então eles aqui, né, nunca nos cansaremos de repetir que a existência do orbe terreno constitui para as almas mais ou menos evolvidas um estágio de aprendizado ou de degredo. Junto desses seres sensíveis, que eles já são mais evolvidos, vivem os espíritos retardados no seu adiantamento e aqueles que se encontram no início da evolução. Então, quando nós reencarnamos na Terra, nós encontramos aqui espíritos de todo tipo, né? De todo tipo. Desde os retardados no seu adiantamento, aqueles que se encontram no início da evolução. Então, você vai encontrar espírito aqui de todo tipo, né? Então, é essa mistura que a gente vive hoje, né? Você tem espíritos de todos os níveis. De vez em quando, a gente vê assim umas barbáries e você diz assim, meu Deus, como é que pode essa criatura? E às vezes são criaturas que têm até um diploma na parede, mas que fazem coisas, você diz, meu Deus, como? É um desses, retardados no seu adiantamento. Não é no adiantamento intelectual que ele é retardado, é no adiantamento moral. Moral, tá? Junto com aqueles que se encontram no início da evolução. Para todos, porém, a luta é a lei purificadora. Os que vivem com mais dedicação às coisas do espírito, esses encontram maiores elementos de paz e felicidade no futuro. Para eles, que sofreram mais em razão do seu afastamento da vida mundana, a morte é um remanso de tranquilidade e de esperança. Encontrarão a paz ambicionada nos seus dias de lágrimas torturantes, e sociedades esclarecidas os esperam em seu seio para celebrarem dignamente os seus atos de heroísmo na tarefa árdua de resistência às inúmeras seduções que a existência planetária oferece. Então, aqueles que estão mais envolvidos, esses nossos irmãos, vão sofrer muito aqui, porque eles vão ter que lidar com aqueles espíritos mais atrasados. E, em consequência disso, vão sofrer, muitas vezes, os ataques desses. Então, o sofrimento dele aqui vai ser muito grande, porque ele olha aquela sociedade e percebe que aquela sociedade é uma sociedade que ainda vive vamos dizer assim, na violência, e ele não quer mais aquilo, mas ele não pode dizer bye-bye, né? Ele não pode dizer assim, alguns até fazem, eu vou desistir da vida, eu vou descansar, vou para junto de Jesus e dar um tiro na cabeça. Ele tem que ficar, conviver, viver naquela sociedade que para ele, às vezes, é uma violência, ele vê as coisas, e procurar colaborar com aquela sociedade, tentar ajudar aquela sociedade a crescer, a progredir, mas para ele, muitas vezes, é um sacrifício ver certas coisas. E quando ele desencarna, é como se fosse um descanso para ele, né? É um descanso para ele. E aí, quando ele chega à pátria espiritual, ele é recebido com alegria pela espiritualidade, porque vê que ele passou por aquela reencarnação, né? Resistindo aos ataques, resistindo às seduções, né? Ele venceu
aquele momento, ele venceu aquela fase ali, né? Então, foi muito dura aquela reencarnação. Não porque ele tinha que trabalhar muito, mas por ele ter que viver naquele meio que ele sabia ser hostil, ignorante, né? Com muitos espíritos, ainda com muita dificuldade, até dentro da própria família. E ele teve que passar por aquela fase. E não é só passar ficando assim, lamentando, ai meu Deus, que gente ignorante. Não, é buscando ajudar aqueles. Entendeu? Porque se você se esconde, qual é também o teu valor? Nenhum. É você conviver ali, saber se colocar, buscar auxiliar os que necessitam, para que esses também tenham oportunidade de crescer. E aí, quando esse espírito desencarna, é um descanso para ele, que a luta foi grande. E como ele lutou bem, ele não faliu, não caiu também, ele será bem recebido. Aí, voltando ao livro do Walter Barcelos, Rose, eu foi, acho que o termo que você queria lembrar de outro nome de Ouro Preto é Vila Rica. Vila Rica e tinha outro, não, acho que era Ouro Negro, um negócio assim, Vila Rica, realmente, Vila Rica. Porque Vila Rica, acho que é isso Era o mesmo, Vila primeiro Rica. nome de Ouro Vila Preto. Rica, Vila Rica, é isso mesmo. Esse aqui é a foto do Walter Barcelos, tá vendo? É um retrato dele, ó. Walter Barcelos, tem aqui na. Eu lembro dele no CEOI. Ele fez um encontro de mediunidade para gente. Aqui do capítulo 13, na parte A, capítulo 13, ele traz também um outro texto que eu gostei muito, que é chamado A Expiação em Cada Espírito. E aí ele tira um trechinho do livro Céu e Inferno, né? Que diz assim: a expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta. E ele vai dizer assim, né? Muito interessante. Qual é a diferença entre expiação e provação? As duas dizem respeito a sofrimentos e lutas, dores e lágrimas. Mas há uma diferença fundamental. A expiação é sempre uma cobrança infalível da lei justa do Pai, a respeito de nossas faltas graves e crimes perpetrados em vidas anteriores. Então, vamos parar aqui e fazer um link lá com a parábola. Tá? Quando ele diz, é sempre uma cobrança, a expiação, é sempre uma cobrança infalível da lei justa do Pai, a respeito de nossas faltas graves e crimes perpetrados em vidas anteriores. Porque a pessoa pode dizer assim, opa, uma cobrança infalível da lei justa do Pai, teu pai está cobrando? Não. Aonde que estão essas leis divinas? Gravadas na nossa consciência. Então, se elas estão gravadas na nossa consciência, quem é que está fazendo essa cobrança? É a nossa consciência, né? Porque aí a pessoa que lê assim muito rapidamente, ela vai pensar o quê? Ah, Deus está me cobrando. Não, porque está aqui, ó, questão, é bom sempre a gente anotar, 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Né? Na consciência. É aí que está escrita a lei de Deus. Então, quando ele diz a expiação é sempre uma cobrança infalível da lei justa do Pai a respeito de nossas faltas graves e crimes perpetrados em vidas anteriores. Ora, se a lei de Deus está na minha consciência, quem está fazendo a cobrança infalível é a minha consciência. Não é Deus. Aí ele vai falar das provações. As provações são um conjunto de lições difíceis, experiências árduas e testemunhos indispensáveis que todos precisamos experimentar.
Então, as provações são o conjunto de lições difíceis, experiências árduas e testemunhos indispensáveis. E todos precisamos experimentar. Visando o aprendizado da vida e o enriquecimento do ser espiritual rumo à perfeição. Então, as provações são um conjunto de lições difíceis, experiências árduas e testemunhos indispensáveis, e todos precisamos experimentar visando o aprendizado da vida e o enriquecimento do ser espiritual rumo à perfeição. Essa é a diferença de expiação para aprovação. Aí depois ele diz, as duas, expiação e provação, visam o aprimoramento e evolução moral do ser espiritual. Então, tanto a expiação quanto a provação têm esse objetivo, aprimoramento e evolução moral do espírito. Aí ele traz aqui uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 8 e 9. Aí ele diz assim, ele tirou do Evangelho e botou aqui, capítulo 5, itens 8 e 9. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou demasiado ignorantes para fazer uma escolha consciente, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Não se deve crer, entretanto, que todo sofrimento por que se passa desse mundo seja necessariamente um indício de uma determinada falta. Trata-se frequentemente de simples provas escolhidas pelo espírito, a fim de acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Porque, às vezes, o espírito ele está faltando pouco para ele subir mais um patamar. Está faltando pouco. Ele diz assim, eu quero passar por uma reencarnação e tem as seguintes questões. Eu vou ter um certo sofrimento, mas se eu passar por essa prova e passar bem, eu vou me purificar, né, me purificar mais um pouco e acelerar o seu adiantamento. Então, às vezes, é que eu me lembrei agora na Olimpíada, vocês lembram quando você vê salto em altura ou salto com vara? Às vezes, o atleta, ele já pulou, por exemplo, 3,80 metros, já ganhou até a medalha de ouro. Aí o juiz pergunta a ele, você quer tentar subir um pouquinho mais? Porque às vezes ele saltou 3,80. Se ele não bateu o recorde, o juiz pergunta. Não vai afetar em nada a medalha dele. Você quer tentar bater o recorde que você não bateu? Ou se ele bateu o recorde com os 3,80, e você não quer melhorar o seu recorde, aí ele diz assim, bota em 3,85. E ele tem 3 chances. Porque cada atleta tem direito a 3 saltos, né? Em cada fase. Aí ele diz, bota em 3,85. E muitas vezes eles conseguem saltar aqueles 3,85. Aí melhora ainda o índice dele. Se ele conseguir, o juiz pergunta de novo a ele, você quer tentar mais um pouquinho? Às vezes ele olha e diz, não, eu vou parar por aqui. Então ele escolhe dar mais um salto para ver se ele consegue aumentar o índice dele. Porque ele já ganhou a medalha de ouro. Já ganhou a medalha de ouro. Mas ele pode melhorar o índice dele ou bater o recorde se ele tiver ganho uma medalha sem ter batido o recorde, está com outro atleta. E normalmente no final o atleta tem aquele que tem medalha de ouro, ele é convidado
Você quer tentar por mais um pouco? Então, é o que ele está dizendo aqui. Muitas vezes, né, a pessoa pensa que alguém está sofrendo muito e aquilo é uma expiação. Não! Aquilo é uma prova e aquele espírito que vem vindo muito bem, vem saltando muito bem as barreiras, entendeu? Ele diz assim: eu quero, levanta mais a vara um pouquinho aí. Eu vou dar mais um salto para ver se eu consigo me qualificar melhor. Aí o juiz diz: tudo bem, pode levantar a vara aí. Quanto que você quer? Aí o próprio Espírito diz: eu quero uma reencarnação assim, 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 assim. Eu quero mais, bota mais 5 centímetros aí. E aí ele vem nessa encarnação, né? É uma prova escolhida por ele a fim de acabar a sua purificação e acelerar o seu adiantamento. Então, no Evangelho está, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. É muitas vezes o espírito querendo se qualificar um pouco mais, melhorar um pouco mais o seu índice, né? E aí o Walter Barcelos diz: a justiça divina não é cega, não privilegia ninguém, não persegue ninguém. É simplesmente justa, exata e imparcial. Ninguém paga por aquilo que não deve. Aí, quando eu li isso, eu disse: porque a gente adora dizer que nós somos. Ai, Deus, eu não mereço isso, né? Às vezes a gente não fica. Senhor, eu estou fazendo tudo direitinho. Eu não mereço isso. Por que, Senhor? Ainda eu tenho que passar mais essa. Eu não mereço isso. Mas o Walter está dizendo aqui: a justiça divina não é cega, não privilegia ninguém e não persegue ninguém. É simplesmente justa, exata e imparcial. Ninguém paga por aquilo que não deve, como também não recebe como prêmio aquilo que não fez por merecer, pela ausência de trabalho e esforço. Dependendo da gravidade da falta cometida, da repercussão prejudicial para muitas pessoas, esse aqui é o problema. Olha aqui, ó. Dependendo da gravidade da falta cometida, da repercussão prejudicial para muitas pessoas e até mesmo para toda uma comunidade ou um país, a expiação para o espírito responsável será agravada e aumentados serão os seus sofrimentos expiatórios. A cobrança será sempre em função da gravidade das faltas cometidas. Voltando, a cobrança vem de onde? Da nossa consciência, né? Vem da nossa consciência. As leis divinas são justas e pedem de retorno um grande esforço do próprio culpado para se reabilitar perante a própria consciência. Aqui. As leis divinas são justas e pedem de retorno um grande esforço do espírito culpado para se reabilitar perante a própria consciência. Pode falar, Alberto. Às vezes, a pergunta que eu vou fazer parece até inocente, mas nós sabemos que a nossa consciência é onde estão as leis de Deus, e se a gente se desvia da lei, a consciência nos aponta, né? Agora, quando a gente diz assim, que a gente caminha para o despertar da consciência, ou seja, o despertar do entendimento do caminho, é isso? Porque a gente se refere à consciência onde estão as leis de Deus, onde a gente... Sim. Onde nos aponta, você se desviou, você se equivocou, aí aquilo incomoda e tal. E quando a gente diz busca o despertar da consciência, ampliar esse entendimento dessa consciência. Poderia ter duas coisas. O despertar para que a criatura perceba os erros, porque tudo
essa cobrança que a gente está falando, ela é em acordo com o grau evolutivo do espírito. Em acordo com o grau evolutivo do espírito. Então, ele não poderá ser, a consciência não vai cobrar-o daquilo que ele ainda não aprendeu. É dentro do grau evolutivo dele. E ele será cobrado. Ele não pode ser cobrado por algo e ele ainda não conseguiu captar, que ele não conseguiu aprender. E também pode ser um despertar da consciência para que você possa ver com mais clareza as coisas. Por exemplo, nós estamos estudando. Quanta coisa nós estamos. A nossa consciência está se despertando para tanta coisa. Para tanta coisa que antes a gente achava que não era errado, e hoje a gente percebe que é. Mas como é que essa consciência está despertando? Através dos nossos estudos, do esforço que você está fazendo para aprender, para melhorar. Então, às vezes, hoje, as coisas estão boas, vem tudo direitinho para acontecer como acontecia antes. Aí você diz, não vou fazer isso, não. Por quê? Porque a sua consciência já despertou que aquela reação que você tinha habitualmente não é mais correta. Aí vem o problema. A partir do momento que você despertou, para que, percebendo que isso não é mais correto, se amanhã você fizer, aí você está com problema. Porque você já despertou. Aí, se você cai no erro, não é mais por ignorância, porque a nossa ignorância nos defende. Mas no momento que você não é mais ignorante, você não pode usar mais a ignorância como desculpa. É um despertar da consciência, entendeu? Então, a nossa consciência, ela vai evoluindo, ela vai despertando conforme o conhecimento que o espírito vai adquirindo. Ela não vai cobrar alguém algo que ele não captou, ainda não despertou para aquilo. A cobrança virá. Por isso é que tem aquela passagem do Evangelho: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Me lembrei disso. Né? A quem muito foi dado, muito será. Aí tem gente dizendo assim: vou ficar na ignorância. Na minha cabeça veio também aquela: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vos libertará. Né? Também isso. Né? Das trevas à ignorância. Mas depois. Né? Então, tem muita gente que diz assim: eu não vou. Até a pessoa diz assim: eu não vou ser espírita, não. Eu já ouvi isso. Porque o espiritismo cobra muito das pessoas. Então, não é o espiritismo que cobra muito das pessoas, é a nossa consciência. Porque você vai aprendendo e depois você vai dizer o quê? Que você não sabia? Você sabia. Então, às vezes a gente escuta, mas também isso aí tem uma contrapartida, né? Você já entendeu que precisa estudar, conhecer para crescer. Então, você já não vai poder mais alegar também ignorância. Porque você entendeu que precisa. Liga teu microfone. Pois é, uma coisa também é você conhecer, outra coisa é você ter assimilado, né? Exatamente. Você conhece, leu, mas você não está no teu ímã ainda, você não assimilou aquilo ali. Então, né? Então, a consciência, até nesse aspecto, eu li, eu fui lá, busquei, mas aquilo ainda não incorporou na minha conquista. Então, eu vou ter uma. Né? Tudo vai ser de acordo com aquilo que você tá aprendendo, que você está assimilando, para que não haja injustiça, né? Para que não haja injustiça. Mas as leis nunca falham, então vai tudo funcionar direitinho, não vai ter como escapar dessa. E aqui, aí o Walter Barcelos, para encerrar, diz assim: as leis divinas são justas
e pedem de retorno um grande esforço do espírito culpado para se reabilitar perante a própria consciência. Então, elas são justas, as leis divinas, e pedem de nós um grande esforço. Por quê? Porque nós somos espíritos culpados. Então, nós precisamos nos esforçar, e muito, para nos reabilitar. Aí ele diz aqui, corrigindo-se, aperfeiçoando-se e engrandecendo a si mesmo para a eternidade gloriosa. Então, eu vou me esforçar para me reabilitar, corrigindo-me, aperfeiçoando-me e engrandecendo a si mesmo para a eternidade gloriosa. Então, realmente, Walter Barcelos, esse livro, né? Justiça e Felicidade, maravilhoso. É um estudo em cima do livro Céu e Inferno. E Qual aí, o capítulo que você leu, Rose? Qual o capítulo? todos os capítulos que eu li estão na primeira parte. Então, deixa eu ver aqui. Eu li o capítulo primeiro, ele divide por letras. Então, na parte A, eu li o capítulo 3, que está assim, capítulo 3, o capítulo 3 e o capítulo 13, o 3 e o 13. Parte A, capítulo 3 e capítulo 13. Aí, semana que vem, a gente começa aqui no 12.2. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa sobre esse nosso estudo de hoje? Não? Então, gente, Não, o que eu ia dizer, eu liguei agora. Não, o que a gente entende, o que cai na testa da gente. Toem, né? Se eu já sei, eu tenho que prestar conta. Enquanto eu ainda continuo ignorante, eu vou carregar aquela mala. Agora, a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu vou me preparando para a prova. Tem uma prova para fazer, né? tem. E a gente não está marcado dia nem hora. Tu tem que melhorar teu conhecimento para poder e melhorar tua, principalmente o conhecimento da alma, né? De você como Exatamente. ser humano, né? Você vem aqui com um monte de coisa e não é tanto que eles pedem, eles sabem que a gente não tem condição ainda de cumprir 20, digamos, por cento. Mas se eu consigo cumprir 5, 10, já dou uma Sim, melhorada. sim. Se a gente não comprometer a reencarnação Exato. e conseguir dar alguns passos à frente, a gente está caminhando bem. Já O está caminhando problema bem. é não comprometer a reencarnação. Exato. Mais do que já é comprometida, né? Resolver um pouco do problema, não comprometer essa reencarnação e avançar um pouquinho. Aí a gente vai indo direitinho, entendeu? Não É engraçado. comprometer. Eu não consigo me ver na espiritualidade. Olha, aperta mais um bocadinho, pode ser mais. Não consigo me ver desse jeito. Pode apertar Vamos mais, sofrer. quero aguentar mais. Carmen, é a personalidade falando isso. Eu estou falando isso, é a Vamos ver. personalidade, não é a individualidade. Quando a gente chega no plano espiritual, o espírito ele tem uma noção de tudo. E aí, a individualidade vê as coisas de forma diferente. Aí diz assim, não tem que apertar só um pouquinho, tem que apertar um poucão. Tem que apertar um pouco mais. Apertei pouco dessa vez, agora vou apertar. Eu queria fazer um adendo aí. Fala, Dulcineia. No caso, assim, eu estou aprendendo, né? Claro, eu estou aprendendo muito, e cada aprendizado eu sei que é um crescimento, né? Um pouco de crescimento espiritual, né? Certo. Não? Sim, né? Certo, certo. Então, a partir do momento em que, por exemplo, a minha consciência
foi a consciência assim, eu parei para pensar num caso acontecido, tá? Uma pessoa ficou o tempo todo, eu fazendo uma compra, tá? Uma compra de alimento. Uma pessoa ficou o tempo todo ali do lado, olhando, e não sei o quê, não sei o quê. Você quer alguma coisa? A outra pessoa perto pergunta, né? Você quer alguma coisa? Ah, eu queria sim, eu estava precisando de leite para o meu filho. Aí você, na sua casa, você não tem leite, tá? Meu filho está Você falando comigo. está também com a vida assim um pouquinho apertada. Então, como é que se diz, a reação que você deveria ter em relação a essa pessoa? Porque eu acho que isso aí também é uma coisa que a gente fica um pouco sem saber. Olha, O que eu você posso tem que fazer nesse fazer, caso? Dulcinea, você tem que fazer aquilo que você pode fazer. Se você não tem dinheiro para comprar o leite para dentro da sua casa, você também não vai ter dinheiro para comprar o leite para o companheiro. Né? Mas a Você tem... consciência da Mas pessoa também não fica pensando a assim, consciência, nossa, eu poderia não, ajudar de a outra forma? consciência, ela não está mandando você fazer isso. Ela está dizendo para você fazer aquilo que está dentro do seu alcance. Se você, é a mesma coisa da pessoa que diz assim, eu só tenho dinheiro para pagar passagem para ir para casa. Eu não vou poder pagar passagem para o outro e ir correndo para casa, indo a pé. Sim, O sim. famoso descobrir um santo e descobrir outro. Sim, sim, Entendeu? verdade. Então, você tem que fazer aquilo que está ao seu alcance fazer. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Você não tem o dinheiro para comprar leite para casa, como é que você vai comprar o leite para o outro? Aí você vai dizer para ele, meu irmão, eu não tenho condições de comprar 1 litro de leite para você. Você não tem condições, você não está mentindo, você não está se negando a dar porque você quer guardar o dinheiro para você. Você não tem. Você não tem. Mas é errado a pessoa depois ficar pensando, nossa, será que eu poderia ajudar de outra forma? Ou será que... Você não poderia ajudar naquele momento. Foi o que o doutor Bezerra fez. O rapaz foi pedir ajuda, ele não tinha. Ele disse, meu amigo, deu um abraço ao rapaz, logicamente, hoje em dia é outra história, né? Mas você, meu amigo, eu não tenho o que lhe dar, mas eu vou pedir a Deus que te abençoe, que lhe ajude. Você já deu. Pronto. Aí você faz uma prece e pede a Deus para ajudar aquela pessoa. Pronto, você ajudou. Entendeu? Entendi. A gente tem que fazer aquilo que está ao nosso alcance. É isso que a espiritualidade pede. Eu queria chegar nessa percepção de que quando eu não fiz e depois eu fico me cobrando, é errado. No caso, eu me cobrar. Se você tem a sua consciência tranquila e você não tinha condições, por que você vai se martirizar? Você não tinha condições. Entendeu? Você não tinha condições. Então, não tem que ficar com a consciência culpada. Só as pessoas que ficam com a consciência culpada é quando elas não deixam de fazer... E não fez, né? Oi? Entendi. Deixam de fazer o que tem e não fez, né? Exatamente, né? Então, a gente faz aquilo que está ao nosso alcance. Jesus não pediu esse sacrifício de ninguém, entendeu? É igual amar os inimigos. Muita gente diz, que absurdo, como é que eu vou... Não, Jesus não pediu para você pegar o inimigo, botar debaixo do seu braço e levar para dentro de casa. Ele pediu para você orar por ele e não desejar um... É isso que ele pediu a vocês. Pediu a todos nós, né? Então, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. Eu espero que tenha sido bom, né? Que eu gostei muito do texto do Walter Marcelo, ele é muito assertivo.
E esse texto de Emmanuel também sempre nos chamando a atenção para uma série de coisas que nós temos necessidade de aprender ainda, né? E nós vamos aprendendo com a graça divina. Então, nós vamos encerrar aqui a nossa reunião de hoje. Denise, você pode fazer a nossa prece de agradecimento? Ah, pode falar, Denise. Eu quero saber só que dessa parte que ele fala sobre a justiça divina não é cega, o Walter Barcelos, você falou que estava no capítulo Quando ele falou o quê? capítulo 13. A justiça divina não é cega. Aí ele continuou. Quando ele cita essa parte, capítulo 13. Capítulo 13, ele diz: a justiça divina não é cega, não privilegia ninguém, não persegue ninguém. Então é isso aqui. A justiça divina não é cega, não privilegia ninguém e não persegue ninguém. Não persegue ninguém, sim. É simplesmente justa, exata e imparcial. Tá? É simplesmente justa, exata e imparcial. Tá? Ok, obrigada. Então, Denise, cadê a nossa prece aí de encerramento? Vou fazer. Eu queria anotar, mas eu não consegui. Tá bom. Realmente é muito bom estudar, né? Desde o Evangelho, o horário do Evangelho com a nossa querida Carmen, a gente se sente envolvida por toda essa energia, esse amor, essa. Não é uma satisfação, não, mas é um sentimento tão agradável, né, que nos envolve, quando a gente consegue cada vez mais compreender esses ensinos que o nosso Pai nos dá, que só temos a agradecer. Então, Pai querido, eu gostaria de lhe agradecer, em nome de todos nós, desse grupo, que faz esse estudo, faz todos os estudos da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Queria agradecer, Senhor, também por nosso irmão Francisco, o nosso Chiquinho, que nos é muito caro ao coração, porque na sua figura de humildade, de simplicidade, de amor ao próximo, nos faz nos inspirar. E cada vez que estudamos esse evangelho maravilhoso, essa sensação de gratidão nos envolve a todos. Então, Senhor, gratos estamos e lhe pedimos que permaneça em nossos corações e nossas consciências, para que possamos despertar para o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido da nossa existência aqui. Nosso Mestre Jesus, grande Mestre amoroso, nos envolva a todos e permita que possamos continuar a galgar esses degraus, justapondo os nossos passos aos seus, Senhor. Muito obrigado, Pai, por todos esses ensinamentos e obrigado por essa luz que dentro dos nossos corações brilha cada vez mais forte. Esteja conosco hoje, agora e sempre, Pai. Que assim seja, que seja feita a tua vontade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. E um bom trabalho aí para vocês, tá bom? Tchau. Tchau. Um beijo para todos. Beijo para todos. Eu vou encerrar. Tchau. Tchau. Eu vou Beijo. passar para a Denise agora, tá, Denise? Tá. Aqui. Valeu.
Vocês vão continuar no mesmo link para a reunião. Já Tá, então, Néia, Dulcineia, Eu até achei que já tivesse começado a vir correndo.